Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Estamos hoje no capítulo 15, isso mesmo, gente, como tá passando rápido, hein? Capítulo 15, formado para fazer parte da família de Deus. Você nasceu, foi formado para fazer parte da família de Deus. A você que chegou até aqui, muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Continue nesse propósito, certo? Que você vai ser edificado, tenho certeza. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para alcançar outras pessoas a se conectar com o Pai também, tá certo? Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Amém. Em 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. Ele nos deu esse privilégio de ser chamados de filhos, né? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo, reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzir-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer, sabe? A Bíblia diz: foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade de sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele, sabe? A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. É verdade, fazendo um breve comentário aqui, né, as pessoas têm a mania de comentar e dizer assim: somos todos filhos de Deus, Ele ama, né? Não, somos criaturas de Deus. A gente passa a ser filhos de Deus quando a gente aceita Ele, né? Quando a gente renuncia a nós mesmos e aceita o nosso Jesus como nosso Salvador. Aí sim a gente passa a ser filhos de Deus, não é isso? Antes éramos criaturas, entendeu? Então o convite para fazermos parte da família de Deus, ele é universal. Porém, há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio de Jesus que temos o direito de chamar-nos filhos de Deus, não é verdade? É quando a gente deposita a nossa fé, quando a gente aceita Ele como nosso Salvador.
E a família espiritual ela é mais importante que a biológica, porque ela durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, nossa. Mas é temporária e frágil, sabe? Sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente, uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Nossa! Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós e rompia em louvores, quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo da terra. Uau, nossa! É forte, né? A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Que forte, não é? Então, por que, né? A gente tem alguns atritos, porque você aí tá aborrecido com seu irmão, querido, querida. Vamos mudar essa atitude, né? Se a família espiritual é mais importante, hein? Vai lá, pede perdão, se reconcilia com o teu próximo, viu? Pare com isso. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. E os benefícios de fazer parte da família de Deus, né? No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência, né, da família, os privilégios, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz, por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você, pertence a mim, pertence a nós. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos parte da fortuna da família. Aqui recebemos bondade, a paciência, a glória, a sabedoria, a graça, misericórdia e poder. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais, muito mais, infinitamente mais daquilo que imaginamos ou pensamos, na verdade. Paulo disse, quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança? O que será? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornarmos como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. E quarto, seremos recompensados e reassumiremos posição de trabalho. O quinto, participaremos da glória de Cristo. Que herança, não é verdade? Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz, Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna e não pela aposentadoria que você deve ansiar e se esforçar, né? Paulo diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade, né? Você vai se aposentar um dia, amém, aqui na terra, mas lá no céu, a aposentadoria é eterna, é um valor incalculável, é algo imensurável, né? E outro ponto aqui é o batismo. A gente viu que o benefício de fazer parte da família de Deus e agora a gente vai ver o benefício do batismo, né? Que é identificando-se com a família de Deus.
A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado, sabe? Ele significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado, ele declara sua fé, ele comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que acontece no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós, não judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo ele demonstra que você já faz parte da família de Deus, assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação e não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer, né? No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo postergado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou, não é verdade? Então, gente, ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber, não é verdade? Outro ponto aqui é o maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que se santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você faz parte da família de Deus e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber, sabe? Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence, querido, querida. Uau, que capítulo incrível! E agora eu faço um comentário breve para você. Talvez você tenha sofrido, sabe, na igreja. Talvez você possa estar desigrejado. Você não abandonou a fé, mas talvez você esteja desigrejado hoje. Talvez as decepções, né? Porque como toda família tem altos e baixos, tem problemas, né? Tem discussões. Talvez a decepção tenha te paralisado e você, para se proteger, prefere não ir para a igreja alguma porque você acha que lá você vai ser ferido novamente.
Mas eu te digo uma coisa, você foi formado para fazer parte da família de Deus e você precisa de uma família espiritual, sabe? Você precisa viver em comunhão com o Pai e viver em comunhão, sabe? É tão bom fazer parte da família de Deus. Peça ao Senhor para curar seu coração, curar sua vida, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito. A gente está aqui na Terra de passagem, a gente deveria viver com a plaquinha dizendo assim, em constante transformação, evolução, né? Aquelas pessoas que se permitem evoluir, se permitem crescer, se permitem mudar, né? Ela aprende mais fácil a perdoar, ela passa a olhar para as pessoas com os olhos de amor, com os olhos de Jesus mesmo, entendendo que somos falhos, somos fracos, somos insignificantes. O tempo todo a gente somos magoados e podemos magoar alguém, entendeu? Então passe a viver assim, diga, Senhor, me ajude, eu quero fazer parte da família de Deus, mas só aqui em casa não é bom para você. Você precisa ceiar, você precisa fazer parte, você precisa viver em comunhão com os irmãos, sabe? Então não fique desigrejado, procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa, sabe? Porque a gente tá vendo hoje tanta apostasia, né? Tantas igrejas com tantos falsos mestres. Então você procure verdadeiramente uma igreja bíblica, para lá você fazer parte da família de Deus, para você poder viver em comunhão, porque esse é o maior privilégio da vida, sabe? Saber que você foi incluído na família de Deus, saber que você é amado por Deus, sabe? Mesmo falho, mesmo a gente sendo tão falhos, somos amados e escolhidos. Ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, não perca tempo. Procure uma igreja mais próxima de você, tá certo? E pegue agora um papel, uma caneta ou um caderno e anote aí, 15º dia. Eu fui formado para pertencer à família de Deus. Você tem a sua família biológica e tem também a família espiritual, certo? Que você vai viver eternamente na eternidade. E um versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Anote aí, Efésios 1, capítulo 1, versículo 15. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzir-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E uma pergunta para você meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família? Fica aí essa interrogação. Como eu posso começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família, né? Como? Peça orientação a Deus que Ele vai te ajudar, certo? Somos todos filhos de Deus. Então, na casa de Deus não pode existir grupinhos, não pode existir divisões. Temos que ter união, não é verdade? Mas sempre vai existir aqueles. Mas olhe com olhos de amor, né? Comece a tratar como um parente mais distante, mas trate com amor. E aos poucos o Senhor vai inundando o teu coração, vai te dando mais amor, sabe? Para viver em comunhão, para ter empatia. E é isso, querido. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Fez sentido essa palavra para você? Amém. Se fez sentido, curte, comenta, compartilha, passe adiante. Não guarda só para você, né? Como eu, não guardo só para mim essa leitura. Eu passo adiante. Que é um livro tão importante, né? E precisamos perdoar uns aos outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos parecer mais com Jesus, tá certo? E é isso, querido. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, se o Senhor assim permitir. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Deus te abençoe.